Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação, entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E neste episódio, que está sendo muito especial, eu tenho aqui Marcelo Spaziani e o seu pai, Aguinaldo Spaziani. O Marcelo Spaziani é especialista em tecnologia, inovação e gestão de pessoas, com 33 anos de experiência em cargos de liderança na IBM, uma multinacional de tecnologia. Ele é empreendedor assim nato. Ele criou a maior iniciativa de developers da América Latina, a Maratona Behind the Code, com a participação de mais de 100 mil desenvolvedores. E atualmente ele é CEO na Dux Grupo, uma empresa química com 13 anos de mercado, focada em inovação para a saúde humana. E o Aguinaldo Spaziani, com 82 anos, está aqui presente, já empreendeu por muitos anos na área de terraplanagem, já teve granja e atualmente está aposentado e tem histórias de vida para contar ao lado do seu filho, Marcelo. Olha, que delícia estar aqui com vocês, da gente estar conversando, de fazer uma entrevista, e uma entrevista que envolve pai e filho, que eu acho que isso é importante, né? Porque a família é muito importante. E vocês também fazem parte da minha família, então eu estou aqui para honrar vocês, para a gente estar junto, meu sogro, meu marido, onde a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo e trazer para quem está ouvindo a gente um pouco sobre a experiência, porque por trás de um bom CPF, sim, se tem um bom CNPJ. E por trás de um bom CNPJ, sempre você vai encontrar um bom CPF. E aqui a gente está falando de pessoas que têm experiências, que tiveram suas trajetórias de vida e que vão compartilhar aqui com a gente um pouco sobre isso. E eu já vou começar com o Marcelo. O Marcelo, que tem uma experiência assim, gigante na IBM, trabalhou por muito tempo lá, acumulou uma experiência com uma multinacional, teve cargos de liderança, muito envolvido com tecnologia. De repente, o Marcelo vira CEO de uma empresa de inovação em saúde humana, ou seja, ele vai para a indústria. Conta pra gente, conta um pouco do Marcelo e depois a gente vai ouvir um pouco do seu Aguinaldo. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. É incrível porque é a primeira vez que eu estou participando de um programa de entrevistas com o meu pai, sendo entrevistado pela minha esposa, né, e que daqui a pouco tempo vai estar aí mais um filhinho nosso, né, muito em breve. Então, uma emoção muito grande de estar aqui. Foi interessante porque eu tive 33 anos na IBM, mas eu investi nessa empresa química durante mais de 10 anos. E eu investia e sempre falava que era meu plano B, né? E me dediquei à IBM, estava ali como um investidor anjo, né? Investindo financeiramente, participando de algumas decisões importantes, mas dedicava meu tempo à empresa de tecnologia, a IBM. E aí, há 3 anos atrás, a gente conseguiu uma patente de uma solução que faz a neutralização de amônia. E aí eu vi uma grande oportunidade, primeiro por um crescimento, né, exponencial, não só no país, mas também internacionalmente. Então eu tomei a decisão de transformar o plano B em plano A, fiz essa transição de carreira, que eu acho que é uma coisa bem interessante, eu falo muito sobre isso, tem artigos, né, no LinkedIn, palestra, enfim, falo muito sobre a transição de carreira porque eu vivenciei isso na prática, né? Então foi uma experiência muito legal. E fiz o processo, estou participando ativamente agora, né? Liderando a empresa como CEO, liderando essa expansão no mercado nacional. A gente sempre teve uma atuação muito forte em neutralização de gases e odores e a gente expandiu para a área de amônia, que envolve muita refrigeração industrial. Com isso, a gente resolveu diversificar, realmente focar em outros mercados, papel e celulose, petroquímica, a parte de fertilizantes, enfim, diversos outros segmentos de indústria, e também na América Latina. Hoje estamos presentes em praticamente todos os países da América Latina, né, os principais países. Então, tem sido uma experiência muito rica, bastante desafiadora, e essa vida de empreendedor, né? E eu falo um pouco desse desafio de sair de executivo, de um alto executivo, para o empreendedor e num segmento completamente novo. Nunca é tarde para você poder mudar a sua rota, né? Se adaptar a novas experiências, novas oportunidades e fazer dela oportunidade de sucesso, que é o que você vem fazendo, né?
e muito engajada, eu venho acompanhando tudo isso, isso é muito importante. E a Dux vem transformando realmente a vida das pessoas, ajudando com a saúde humana, e principalmente nesse momento de ESG, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então é um item de muita relevância, uma empresa que veio para ajudar. Eu acho que quando a gente tem propósito, tem coisas para ajudar, faz muita diferença. Mas, seu Aguinaldo, você está quietinho aí, te trouxe aqui para a gente conversar na TV. Eu quero ouvir de você. Você que foi empreendedor, lembra que a gente senta no almoço, a gente fica conversando e você me conta as suas histórias? Eu quero que você conta aqui, ó, para quem está ouvindo a gente. Como é que você começou? A princípio, é um prazer estar aqui, sendo entrevistado pela minha nora. E ao lado do meu filho, que eu fiquei desse tamanho. Mas, a princípio, eu comecei, eu tinha uma loja de móveis e eletrodomésticos. Aí, eu comecei, me entusiasmei, eu e minha esposa, a fazer uma casa, por sinal, muito grande. E, nesse meio tempo, precisava fazer o aterro e precisava de caminhões. E era difícil o caminhão basculante naquela época, 68, 69, 70. Aí, eu fui a Rio Claro, comprei um caminhãozinho, naquele tempo ainda gasolina, e comecei a aterrar minha casa. Nesse meio tempo, saiu uma concorrência na Marginal, até a rodoviária. E quem pegou foi a Encalço, que o dono da Encalço era amigo nosso. E ele encontrou meu caminhão no caminho e falou com o meu empregado: você não quer alugar para mim? Eu falei: meu patrão tem a loja. E deu o meu endereço e esse senhor foi lá. E ele falou: você não quer começar com terraplanagem? Eu falei: mas eu tenho loja, o que eu vou fazer com terraplanagem? Ele falou: eu vou indo comprar 20 caminhões. E você vai comigo, você compra o quanto você quer. Eu comprei 6. E ele falou: você só entrega para o Wilson, que era o gerentão dele, estava junto. Entrega para o Wilson e faça o seu serviço aqui, deixa que todo mês você vai receber. E foi o que aconteceu. Aí foi evoluindo, eu gostei do ramo e consegui fazer a terraplanagem que eu via que a Encalço tinha e eu também fui começando. Por quantos anos você trabalhou com terraplanagem? 48 anos. Olha aí, gente, 48 anos, ele viu uma oportunidade, tinha um outro negócio, viu uma oportunidade e trabalhou por 48 anos em um outro segmento, ou seja, ele foi fazendo acontecer. E olha que interessante, ele conta de um caminhão e depois ele foi crescendo a sua frota de caminhão, porque ele viu uma oportunidade. Então a gente tem que aproveitar, entender as oportunidades que estão aí na nossa frente, ver como é que a gente aproveitar elas, aproveitar essas oportunidades sem medo, né? Porque acho que deu um medinho na época. A princípio sim, né? Você fica preocupado, mas eu sempre tive o objetivo de chegar lá. Exato. Eu olhava lá na frente, né? Eu via, saía uma máquina na Caterpillar, eu ficava doido, eu falava: eu tenho que comprar essa máquina igual. E eu conseguia. Excelente. Eu consegui. E tá aqui com 82 anos, feliz com a sua história de vida, com a sua trajetória, com as experiências que você teve. Claro que tiveram desafios, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas o importante é ser determinado e não desistir. Mas Marcelo, me conta mais. Como é que surgiu a ideia da Maratona Behind the Coach, que quando você trabalhou na IBM por muitos anos, você trouxe uma iniciativa para tocar centenas de developers, milhares, né? Mais de 100 mil developers, desenvolvedores de código. Como é que funcionou? Como é que você criou isso? Essa é uma experiência interessante. Eu estava participando de um evento global com os principais executivos da IBM do mundo
E a IBM foi um Senior VP, uma pessoa de altíssimo nível, né, dentro da organização. Ele foi falar para a gente sobre a transformação que o mercado de tecnologia estava passando e os desafios que a IBM tinha pela frente. E ele ali, entre grandes executivos dos países, ele nos desafiou, né? Ele falou, poxa, vocês conhecem muito a IBM. O que, na visão de vocês, a IBM deveria fazer para se transformar para o mercado, né? Para estar preparado para essa grande transformação em computação de nuvem, né? A gente fala muito em cloud hoje em dia, computação em nuvem. E naquele momento, estou falando em 2018, a gente estava no auge dessa transformação. E a IBM tinha uma plataforma muito interessante, tanto de tecnologia, quanto todos os aplicativos, né, as a service, que poderiam ser utilizados para isso. No entanto, eu via que os programadores, os developers, não tinham esse conhecimento, não sabiam que a IBM tinha essa plataforma disponível. Então, eu saí com essa mensagem do evento, não conseguia dormir, eu jantei, cheguei no hotel e estava inquieto, eram umas 3 horas da manhã e eu tive um insight e eu comecei a escrever. Eu falei, poxa, eu vou criar uma maratona para programadores, eu quero colocar 100 mil developers da América Latina nessa maratona, vou trazer grandes desafios de empresas reconhecidas no mercado e vou oferecer a plataforma gratuitamente para os developers para que eles possam se desenvolver, para que eles possam conhecer a plataforma. Quem não tem conhecimento como programador também pode participar. E a maratona era uma maratona gratuita, né? Onde a gente ensinava, inclusive, a programar para quem tinha interesse. E aí foi muito interessante, porque eu tive essa ideia, voltei para o Brasil, comecei a estruturar, envolver as diversas áreas, né? Porque um projeto dessa magnitude você tem que realmente ter o apoio de toda a instituição. E aí, quando eu consegui ter aprovação local e regional na América Latina, eu voltei com esse desafio para esse Senior VP que tinha me desafiado. E aí voltei para ele, apresentei o projeto e pedi recurso para poder investir nessa maratona. Tive o apoio total. A gente rodou a primeira maratona em 2019, aqui no Brasil, com 42 mil developers. E no ano seguinte, já em 2020, no meio, né, da pandemia, a gente rodou a segunda versão, a segunda rodada da maratona, com 71 mil programadores da América Latina. Foi muito legal, porque a gente transformou a vida de muita gente. A gente colocava desafios reais de grandes empresas, como Pão de Açúcar, Banco do Brasil, Banco Original, enfim, grandes corporações traziam esses desafios, colocavam prêmios para os programadores e a gente premiou, né, os top 100. A gente tinha uma tecnologia de inteligência artificial para fazer a validação dos códigos, porque não daria para ter gente fazendo essa validação, porque o volume era muito alto. Então a gente fez isso com o Watson e a gente tinha um ranking, né, que era disponibilizado online. Então o programador desenvolvia, ele colocava isso para rodar na plataforma, já recebia a qualificação dele, e aí ele trabalhava naquele código para aprimorar ainda mais. Então foi muito legal. E as universidades ofereceram cursos de graduação, pós-graduação. A gente levou os top 100, por exemplo, na primeira versão para a Bahia, para participar de uma prova final no resort na Bahia. E aí, em seguida, os 5 vencedores foram para os Estados Unidos, para o Vale do Silício. E a segunda versão levamos para Israel. Então a gente transformou a vida de muita gente. Olha, transformação, realmente. Transformou a vida de muita gente. E se transformou também, né? Porque na hora que a gente vê, quando você faz uma iniciativa como essa, onde você vê a transformação de muitas pessoas, é uma satisfação pessoal muito grande. Porque você vê a sua entrega profissional acontecendo ali, mas você vê vidas sendo transformadas. E quando se fala de vidas, não tem preço, porque no final a gente está aqui, como eu sempre digo, na jornada da vida, para fazer a diferença por onde a gente passa. E o Marcelo tem feito isso com muita maestria, através das iniciativas e de tudo que ele tem tocado. Então, gente, agora a gente vai fazer uma pausa e logo logo a gente volta para o próximo bloco.
LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos! E agora nesse bloco a gente vai conhecer mais ainda sobre essa visão empreendedora, sobre essas histórias inspiradoras que os dois estão trazendo aqui para conversar com a gente. E o seu Aguinaldo, ele também trabalhou com granja. E eu quero que ele conte para a gente um pouco sobre isso. Como é que começou granja? Não, eu era gerente de uma fábrica de adubos, lá em Ibaté. Fábrica de adubo Veracruz, existe até hoje. E meu patrão quis ampliar as vendas e me pediu para dar um pulo aí na região de Olímpia, Pitangueiras, Severínia, aquela região. E eu conheci os fazendeiros
e fiz muita amizade, que eles plantavam milho, tinham milho de estoque, então eu vendi os adubos e vim para São Carlos normal. Eu estava fazendo, eu tinha construtora, estava fazendo uma casa para funcionário do Banco do Brasil. E aí eu estava na laje, que ia lajotar, eu estava lá inspecionando, eu vi uma granja pertinho. Falei, poxa, o homem tem a granja e eu tenho milho. Eu vou lá oferecer. Chegou lá, por coincidência, era de um grande amigo meu, Arnold Schmidt. Ele falou, Aguinaldo, você não quer arrendar minha granja? Eu falei, mas eu estou com construtora, tenho a loja. Ele falou, não, eu te ensino e os 2 empregados meus ficam com você. Eu fui para casa, falei com meu pai também, e minha esposa, e arrendei a granja do rapaz. Ele tinha já encomendado os pintinhos, a granja Maneco. Aí tinha 900 sacos de milho. Tinha já o misturador, tinha tudo. A granja estava funcionando. Automática, era a maior granja da região. Aí eu me entusiasmei e comecei. Naquele ano de 69, o frango caiu de uma vez. Então, estava quebrando todo mundo em Descalvado, que é a capital do frango até hoje. E eu arrisquei, falei, bom, se está todo mundo parando, eu vou arriscar. E entrei. O frango custava 63 centavos o quilo para venda viva. E eu, na primeira criada, eu pus dia 29 de outubro, justamente quando nasceu meu filho caçula. E tirei no Natal. Custava 63 centavos o quilo. Eu vendi a R$3 o quilo. Foi uma coisa exorbitante. Aí, imediatamente, eu tirei e tal, coloquei outra criada para Páscoa. Na Páscoa eu comprei a chácara. Olha só. Com a venda, a segunda venda. Ele teve o ROI, o retorno do investimento, ou seja, ele arrendou, teve lá o faturamento com os frangos, e em pouco tempo ele conseguiu comprar aquela fazenda. Que impressionante. Comprei a fazenda. Mas teve um episódio difícil aí que eu sei. Conta pra gente também. Porque não foi fácil só ser empreendedor, não. Ele, inclusive, teve desafios pessoais envolvendo criar frango. Que seria a terceira ou quarta criada, hoje eu não lembro mais, teve, a doença era uma doença raríssima, Newcastle. O frango estão andando assim normal na granja, pula e morre. Porque não tinha vacina, eles não vinham vacinados os pintinhos. Hoje vem tudo vacinado da incubadora, então não tem mais, erradicou essa doença. Sim. Mas eu perdi tudo. No dia, os caminhões chegaram dia 8 de dezembro para carregar as 2 granjas minhas. Não tinha um frango vivo. E aí ele teve que se reinventar, ou seja, viu a oportunidade, trabalhou, ganhou dinheiro, sim, mas encontrou um desafio aí, gente, que foi uma gripe, né? Foi como chama? Newcastle. E isso, ele perdeu tudo. Só que ele não abandonou o que ele tinha. Ele foi se reinventando e foi crescendo, e aí foi quando entrou a terraplanagem, né? Exatamente. Aí entrou depois. Eu queria que ele trouxesse esse ponto da granja, porque assim, muitas vezes a gente está numa atividade, a gente está num trabalho, e às vezes não dá certo, e poxa, ele podia ter largado tudo, e não, ele foi
foi e continuou trabalhando, continuou fazendo as coisas acontecerem e seguiu para um outro segmento. Ou seja, nunca é tarde para você pivotar o modelo, ou seja, para você mudar de rota quando é necessário. Uma coisa interessante desse episódio, ele tinha 30 e poucos anos, né? Ele teve um infarto, os pintinhos mortos, ele ficou realmente muito impactado. E aí ele, de repouso, a minha mãe, eu e meu irmão, que eram pequenos, com os empregados, a gente foi limpar os barracões e para receber pintinho de novo, arriscando novamente, né? Fizemos todo o processo de descontaminação dos barracões. E eu me lembro, eu era pequeno, estou falando de tinha 8 anos, talvez, 7, 8 anos, e a gente recebeu o pintinho novamente dias depois, e começou outra vez, né? E aí ele continuou com essa atividade durante alguns anos, até vender. Quando vendeu, foi construir a casa, e quando foi construir a casa, apareceu a oportunidade de ter um caminhão, e aí criou a empresa de terraplanagem. Então esse lado empreendedor dele sempre foi uma referência para os filhos, porque a gente sempre via, né, que a coisa era batalhada, era difícil, tinha muito suor, mas ao mesmo tempo essa visão de fazer acontecer, né? Então eu acho que os filhos sempre carregaram isso, né? E é um exemplo para a gente. Mão na massa, gente, fazendo que as coisas acontecem. E esse ponto é importante, né? Ou seja, você foi lá, compraram pintinhos novamente, tentaram, mesmo já tendo passado por toda a situação difícil. Óbvio que não seguiu na mesma trend, né, da mesma forma, mas foram tentando ali até que chegou a hora de mudar de rota e ir para um outro segmento que também foi trabalhado e foi dando muito sucesso. Mas eu quero ouvir mais. Agora, Marcelo, você entrou nesse aspecto do empreendedorismo, dessa visão de ter o seu pai como uma referência. Eu queria que você contasse um pouco com relação a Dux, porque você tem uma visão empreendedora, né? Você tem escorre nas tuas veias um sangue empreendedor. Claro que o empreendedorismo, cada um de uma forma, né? E a Dux é uma empresa que ela veio com uma missão e com valores muito fortes. E isso é importante, né? O porquê que essa empresa está no mercado, o que ela está fazendo, e ela está muito alinhada ao ESG. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso. Então, quando eu estava na IBM, isso eu estou falando de 13 anos atrás aproximadamente, meu primo e o cunhado dele, né, esses dois sócios, fundaram a Dux. E a Dux era uma empresa química voltada para a neutralização de gases e odores e muito focada na área de saúde, né? Então, por isso, Dux Inovação em Saúde Humana. E na época eles estavam com uma tecnologia para fazer a neutralização de gases que são gerados no processo de autoclavagem. Aquelas autoclaves que são usadas para fazer esterilização, elas têm um produto e elas aquecem, e quando você abre a autoclave, você tem um cheiro muito forte. E você tem autoclaves em hospitais, né, em laboratórios, em clínicas, enfim, que geram muito problema. E eles tinham tecnologia, mas não tinham recurso para operar. E eu acabei entrando como investidor anjo, e aí foi a minha aproximação. A empresa tinha acabado de ser fundada, e eu entrei nisso junto com eles para tornar esse projeto viável. Quando a gente começou com a autoclavagem, a gente começou a ver que o mercado de odor, de gases e odores, era muito maior. E aí a gente realmente começou a investir nisso. Aí entramos na indústria alimentícia, então frigoríficos e tudo que está ao redor desse frigorífico, a gente viu como oportunidade. E aí, bom, a empresa foi se desenvolvendo, foi crescendo, né? Quando começamos, eram os dois sócios, numa salinha de 12 metros quadrados, né? Hoje a gente tem uma empresa relativamente grande, são 1.200 metros quadrados, onde a gente tem a produção, e uma equipe muito bem treinada e capacitada para fazer esse atendimento. E aí aconteceu também um episódio interessante, que um dos sócios, ele estava no frigorífico para fazer uma visita, para falar sobre soluções para a estação de tratamento de efluentes da empresa, e teve um vazamento de amônia. E aí nesse vazamento de amônia, ele teve uma evacuação da empresa, ele correu junto com os funcionários, e quando ele saiu, ele falou, poxa, quanto tempo vai demorar para recuperar, né? Porque nós temos a nossa reunião
Eu falei, olha, a gente vai ter que remarcar essa reunião, porque pode tomar horas, talvez até dias, né? E a gente vai comprar vinagre na região, vamos jogar vinagre, depois jogar água, e esse líquido não pode ser descartado, tem que ser destinado. Aí meu sócio falou, poxa, não é possível, tem que ter uma forma diferente de fazer isso acontecer. E aí levou para a área de pesquisa e desenvolvimento, e a gente ficou 3 anos trabalhando nisso, até conseguir ter um produto comercialmente viável. Entramos com registro de patente, e aí quando saiu a patente eu acabei tomando a decisão de sair da IBM. Agora, por que eu entrei nessa empresa? Porque essa empresa tinha um propósito muito claro, né, que era melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente falava de saúde, né, e hoje em dia se fala muito do ESG. ESG, né? Que é Environment, Social and Governance, que é o meio ambiente, o aspecto social e a governança dentro das empresas. Exatamente isso. Eu falo, a Dux nasceu ESG. Né? Todos os nossos produtos são desenvolvidos à base de óleos essenciais, produtos naturais, orgânicos, né? Realmente com uma visão muito clara sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. Né? E a gente faz a neutralização de gases tóxicos, gases derivados de enxofre, amônia. Quando a gente faz isso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só dos funcionários, mas também de todo o entorno. Então a gente tem um propósito muito claro, uma missão muito clara, e a gente tem uma liderança em ESG no mercado nacional e internacional. Muito interessante. Ou seja, uma empresa que realmente tem um propósito, que está olhando como está ajudando as pessoas no aspecto social, no aspecto ambiental, e também muito bem organizada, porque eu acho que isso faz muito sentido quando a gente tem uma empresa focada em atender a saúde humana. A gente tem que olhar cada vez mais esses pilares, cada vez mais isso, porque o mundo está mudando, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo o aquecimento global aqui cada vez mais próximo, chuvas e todas as coisas que estão acontecendo bem próximo da gente. Enfim, chegamos ao final desse bloco. Vou fazer uma pausa e nos encontramos no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente.
Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para o nosso último bloco, mas não menos importante, porque nesse bloco tem perguntas muito legais e tem uma dinâmica aqui também que eu vou fazer com o seu Aguinaldo e com o Marcelo. Olha só, seu Aguinaldo, você está orgulhoso desse filho, né? Aliás, orgulhoso dos seus filhos. Você é uma pessoa que gosta de ver o crescimento deles, não é? Graças a Deus, eu tenho meus filhos como referência. Isso é muito bom. Em São Carlos, eles têm um prestígio tremendo. Papai coruja é fogo, Total, né? Total. É coruja dos filhos, dos netos, de todo mundo. Ele trata todo mundo muito bem. É muito família. É muito família, é isso mesmo. Muito família. E família é muito importante, a gente tem que valorizar as pessoas que estão na nossa jornada, porque elas são bases, são fortalezas, são coisas que você vai levar para frente. E aí é onde são construídas histórias, né? Através da nossa família. E eu queria saber um pouco mais. Você considera esses princípios da família essencial? E você teve sucesso, teve desafios na sua trajetória, teve muitas situações difíceis também. O que te mais fortaleceu? O que mais te deu força para conseguir ir superando os obstáculos e ir construindo as coisas? Foram os filhos? Foi a esposa na época? O que foi? No fim é um conjunto de pessoas. Minha esposa, meus filhos e a minha persistência, sempre. E sempre a família em primeiro lugar. Sempre. E você sempre também teve muita fé, né? Porque você ajudou muito no aspecto religioso, ajudou a construção de igrejas. Nós fomos fundadores, junto com o padre Afonso Pastore, aqui da Pompeia, de São Paulo, do Encontro de Casais com Cristo. Então nós fizemos a primeira reunião, onde foi montada uma diretoria, e depois fizemos o primeiro de São Paulo, o primeiro de Rio Claro e o primeiro de São Carlos. Ou seja, e continuamos por vários anos. Sempre ajudando também os casais, as pessoas. Sempre trabalhando com casais, com criança. Que o fundador, Padre Afonso Pastore, ele foi a São Carlos quando nós fizemos o segundo encontro. E ele abraçou eu e minha mulher e saímos andando, que ele ia despedir para vir embora. Ele falou, para vocês, a catedral tem muita gente que quer aparecer. Usou esse termo, Padre Afonso Pastore, morreu faz 2 anos.
E ele falou, vocês vão trabalhar na periferia. Vão trabalhar com, até ele usou o termo, canavieiros. Eu vou fazer o mini encontro, vou fazer todas essas palavras, essas palestras, eu vou reduzir, porque era sexta, sábado e domingo. Como era a periferia, o pessoal trabalha na laranja, na cana. Então, ele fez um encontro para fazer sábado e domingo. Olha que interessante. E nós fizemos vários. E uma coisa que é importante, eles ajudaram a construir igrejas na periferia onde não tinha igrejas em São Carlos. E eu me lembro muito bem, porque também, pequenininho, a gente participava de absolutamente tudo, fazia as festas, quermesses, vendia rifa para arrecadação de recursos. Sorvete. Lembro da aquisição do terreno, lançamento de pedra fundamental. Então, era toda a família trabalhando junto com a comunidade para tornar aquilo viável. E nós fizemos algumas, né, pai? Algumas. Fizemos. Nossa Senhora Perpétuo Socorro, São José, São Judas Tadeu, Nossa Senhora da Rosa Mística, Sagrada Família e Nossa Senhora das Dores. Olha só, que interessante. E não importa a sua religião, o importante é a sua fé e você está ajudando ao próximo. Ou seja, ele na religião dele fez um trabalho de estar ajudando as pessoas, de estar ajudando na construção de igrejas, de estar ajudando na reconciliação de casais, sem deixar o lado empreendedor de lado. Ou seja, está trabalhando também, estava ali fazendo as coisas acontecer, gerando receita e também usufruindo também do dinheiro que ele tinha, né? Porque você passeava também com a sua esposa, né? Ia sempre para restaurante, curtia a vida, aproveitava, né? Isso, graças a Deus. Sempre. E uma coisa também que é legal, Li, é que eles tinham feito uma contagem, ele e minha mãe, e eles tinham 66 afilhados, né? Deixa ele contar. Deixa que ele conta. Não é 66, é 69. Então, aí apareceram mais. E uma porção de padrinho de casamento. Então, um monte de padrinho de casamento, um monte de afilhado, construiu um monte de igreja. Tudo. Ajudou a reconstrução de casais, trabalhou. Os casais a gente trabalhava muito com eles. E aprendia muito. E curtiu a vida, viajou bastante graças também. A Deus. Sempre, eu e a Conceição, sempre junto. E esse filho aqui, super orgulhoso de você. Todos os filhos. Todos, é verdade. Todos. E eu me orgulho deles demais. Olha que importante. Isso é o valor da família. Eu também me orgulho muito dos meus pais, de tudo que eles me ensinaram, de todos os valores empreendedores, dos irmãos que eu tenho, da sinergia que a gente tem entre a gente, da gente se ajudar. Meu pai também é muito batalhador e batalhador até hoje. Ele, o que ele puder fazer para desenvolver as coisas, ele faz. Logo, logo ele também vai estar aqui com a gente. Estou tentando convencer, porque não é muito fácil, não. Eles são difíceis de vir para a câmera, viu? Aqui também não foi fácil, mas vieram. Olha só. E temos mais perguntas, porque a gente está falando de um cenário empreendedor, estamos falando de pessoas empreendedoras, e eu quero que o Marcelo conte um pouco mais ainda da Dux, porque a Dux está indo para uma expansão, né, para a América Latina, está crescendo cada vez mais. E não tem tudo são flores, né? A gente tem muitos desafios que a gente encontra no caminho. Seu pai conta a história dele, mas também teve muitos desafios. Agora eu queria que você trouxesse um pouco quais são os desafios que você está encontrando na expansão global, como é que você vê tudo isso? Então, a gente começou o processo de internacionalização aqui pela América Latina. Primeiro, pela proximidade, e segundo, porque eu conhecia muito bem esse mercado, né? Tive liderança na IBM da área de vendas na América Latina, então sabia do potencial e começamos a trabalhar por aí. A forma que a gente resolveu fazer essa internacionalização é através de distribuidores locais. Por quê? Porque eles conhecem o mercado, eles conhecem, né, a legislação, toda a parte tributária, então a gente dá todo o apoio, a gente não faz um processo de franquia, a gente faz realmente contratos de distribuição exclusivo
e dá uma grande oportunidade para eles de estarem trabalhando conosco num produto, por exemplo, esse produto para amônia, que é um produto único no mundo, né? Então não tem concorrência, é realmente aproveitar um oceano azul aí pela frente. Então a gente resolveu começar pela América Latina, hoje estamos na Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Bolívia e México, né? E estamos avaliando aí o mercado americano, é um desafio diferente, né? Porque o mercado é muito grande e então a gente também está ouvindo experiências de outras empresas, né? E dificuldades que tiveram por ali, mas a gente tem potencial para se transformar numa empresa realmente global, né? Pela tecnologia com que a gente trabalha. A segunda coisa foi fazer uma lição de casa aqui, porque como a gente atuava muito na indústria alimentícia, nós começamos a ver que tinha um grande potencial em outras áreas. Então, comentei dessa diversificação de segmento de indústria. Isso traz desafios, porque a gente precisa de gente capacitada em outros segmentos de mercado. A gente vem se reestruturando e contratando novas pessoas para fazer esse processo de expansão também local. E a gente começou a olhar para dentro também. Porque eu falei, nós somos uma empresa química, trabalhamos com produtos biodegradáveis, atóxicos. Eu falei, poxa, mas e a nossa lição de casa, né? Então, por exemplo, hoje, por legislação, as empresas têm que fazer a reciclagem de pelo menos 22% das suas embalagens. No nosso caso, já há 3 anos, a gente faz a reciclagem de 100% das nossas embalagens. A gente tem hoje a geração de 100% de energia limpa, né, através de placas fotovoltaicas. A gente tem hoje a compensação de 100% do carbono que nós geramos na nossa operação. Tudo isso através de empresas que nos auxiliam com selo, né? Então a gente trabalha com a Eu Reciclo, trabalhamos com a Carbon Free, exatamente para garantir as melhores práticas. Estamos investindo bastante na área de diversidade, né? Fazendo esse trabalho de conscientização. Eu tive uma experiência muito boa e há muitos anos, né, com a IBM, na criação de toda a estrutura de diversidade da companhia, e a gente está trazendo isso para a Dux também. Então, quando a gente fala em ESG, nós realmente queremos ser líderes nessas práticas, né, e a gente quer ser uma referência para o mercado. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande que a companhia está caminhando, né, na direção correta. Excelente. Bom, já estamos chegando aqui perto do nosso final do terceiro bloco, mas ainda não acabou. Tem mais uma coisa aqui para vocês. Mas antes de eu fazer o nosso bate-bola aqui, de palavras, eu queria perguntar para o seu Aguinaldo, eu queria que ele desse um conselho. Que conselho você daria para esses empreendedores jovens, com base na sua experiência? Os jovens de hoje em dia, para eles, o que você daria de conselho para esses jovens de hoje em dia? Porque você tem maturidade, 82 anos de experiência. Eu acho que os jovens estão precisando ouvir uma pessoa com uma bagagem como essa. Tem que ter objetivo, pé no chão, investir com certeza. Objetivo, pé no chão e investir com certeza. Olha, essas dicas são valiosas com certeza, gente. A gente tem que olhar quem já viveu. Onde você vai? Qual que é o seu objetivo? Para que você está fazendo o que você está fazendo? Onde é que você quer chegar com isso? Então, qual que é o seu objetivo? Pé no chão o que eu estou fazendo faz sentido? Eu não estou voando sem saber se realmente aquilo é algo necessário. Eu fiz um planejamento para poder fazer esse projeto acontecer. Eu me organizei para isso. E, claro, investir no que você está fazendo, ter certeza do que você está fazendo. E muitas vezes a gente tem que ter riscos em algumas situações, mas nada impede que a gente faça um planejamento para tudo isso. Bom, vamos para o nosso bate-bola? Posso falar dessa mensagem também? Pode. Rapidinho. Eu acho propósito, então tem que ter propósito naquilo que você faz, fazer aquilo que você gosta. Segundo, se cercar de pessoas tão boas ou melhores que você, que tenham os mesmos valores seus. Eu tenho o privilégio de ter sócios na empresa que têm exatamente esse perfil, né? Isso dá muita segurança, né, em qualquer decisão que a gente tome, e a gente está junto, né? A gente sabe que a gente está caminhando com pessoas ao seu lado, né,
para te apoiar e a gente sempre está amparando uns aos outros. E fazer com que as pessoas tenham esse sonho e realizem esse sonho, que elas cresçam junto com a empresa. Excelente. Olha, várias dicas aqui valiosas para vocês, hein? E reconhecimento também. Ele reconheceu as pessoas que estão ao lado dele, ele valorizou os sócios que ele tem, porque a ambiência que ele cria, sem dúvida, faz a diferença. Mas vamos para o bate-bola aqui rapidinho. Conta para mim o que significa para vocês a palavra liderança. Para mim, gente. Tem que gostar de gente. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Quer pular, a gente pula. Ele sempre liderou com muita transparência na relação com as pessoas. Eu sempre fui líder nas minhas atitudes. Sempre. Liderança na atitude, muito bom. Iniciativa. Iniciativa é ter coragem. Sempre na direção certa. Família. Primeiro lugar. Tudo. A base de tudo. União. Fundamental. Sempre junto. Tecnologia. É inovação e é impossível no dia de hoje não pensar em tecnologia, né? Então eu vou fazer a sua palavra, porque aí eu sou meio distante. Tá bom. E empreendedorismo. É o que eu falei, empreender é realizar aquilo que você sonha. É isso aí. Transformações em realidade. Sucesso. Consequência. Conseguir atingir os seus objetivos. Trajetória. Direta, né? Mas de vez em quando uns percalços, mas não perca o horizonte. E eu? Tá bom, Tá muito bom. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, entregar uma lembrança aqui dos nossos apoiadores, no caso aqui a Gran Final, que trouxe doces maravilhosos para vocês adoçarem a vida. É um ateliê incrível que tem nos apoiado aqui no programa. E também entregar para vocês a nossa caneca, quando vocês forem tomar um café e um chá, lembrar do LPA e você. Maravilha. Lembrar do nosso programa. Muito bom. E quiserem deixar algum contato, deixar as suas redes sociais, seu LinkedIn. Meu LinkedIn e Instagram é Marcelo Spaziani. É um prazer, né, ter participado aqui com você. É uma satisfação muito grande. E dizer que, como eu falei, eu tive uma transição de carreira bastante desafiadora e que pode ser muito interessante aí para muita gente. Eu falo muito sobre liderança, então compartilhar um pouco da minha experiência nessa jornada. Excelente, gente. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Obrigada aqui por terem participado aqui do programa. Que seja a primeira de muitas vezes, porque eu acho que tem mais coisas para a gente conversar e trazer aqui para os nossos telespectadores. E acompanhe o programa pelo nosso site www.lpaevocê.com.br ou também pelo Instagram, @lpaevocê. E também nas minhas redes sociais, digita aí no Google, no seu navegador, Lilian Primo Albuquerque, que você vai encontrar bastante informação. Mas o meu Instagram é @Lilian_Primo Albuquerque ou pelo LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Obrigada, nos vemos no próximo episódio.